Sabe o que Deus teve que mandar o dilúvio? Que a terra estava dura. Deus precisava refazer o homem. Para fazer Adão, ele teve que molhar a terra. E depois a terra estava seca. O homem não se relacionava mais com Deus. Depois de 5 gerações, ele encontra um que começa a andar com ele, Enoque. E depois de mais 5, ele chega em Noé. E o pai de Noé profetiza sobre ele: você vai nos consolar das coisas. Em Noé, Deus está profetizando, através desse menino, Deus vai trazer consolação para o que a gente vive hoje. Só que a esperança desse povo, como de todo mundo quando falar de Jesus, é que essa consolação é Deus vir saciar o que eu tenho. Eles não sabiam que essa consolação passaria por Deus destruir tudo. Porque Deus não faz em terra seca. Não dá para você fazer um boneco com terra seca. Tem que molhar a terra. E como era a terra toda, Deus molha a terra toda. E só depois disso começa a construir de novo. A dificuldade é que quando a gente chega em Deus, a gente é duro, terra seca. E a gente quer receber, não quer ser moldado à imagem. Fazer Adão é fácil. Adão está calado, parado. Fazer 12 discípulos, fazer Pedro, isso é difícil, porque depende de um Pedro que fica parado, tomando pancada, sendo chamado de diabo, e fica quieto aí. Quem é que fica? Quem é que não fala: não, eu já sei, eu já ouvi isso, pode me encher. Ser tocado pelo próprio Deus é uma coisa, ser tocado pelo próprio Deus é outra. Então quando Jesus fala: sois deuses, Davi disse: sois deuses. Por quê? Porque é filho. E se é filho, é a cara do pai. Se não é a cara do pai, não é filho. Guarda algo que eu vou dizer para você agora, para durante toda a ministração se lembrar disso. Quando Paulo está fazendo aqui? Quando Pedro está indo para o templo, ele encontra um paralítico. E aquele paralítico é a igreja gentia. Que quando a igreja levantada por Cristo começa a se movimentar para tocar os gentios, ele encontra alguém que nasceu paralítico. Só que ele não nasceu paralítico. A Bíblia não fala que foi de nascença, ele fala que foi no ventre da mãe. Ao contrário daquele cego de nascença que Jesus curou, aquele era de nascença. Aquele é o gentio que nasce cego, nasce sem luz. Então Jesus chega e disse: e o mundo que estava em trevas, João diz, viu a luz. Não conhecia-se a luz. O gentio não conhecia a luz. Não existia a possibilidade de um gentio saber que Deus existia, até que Cristo viesse. Então ele nasce cego. Não foi a mãe que gerou isso, mas aquele paralítico não. No ventre da mãe, ele foi gerado coxo. No ventre da igreja, ele já nasce paralítico. Só que aquele cego, no fim daquele capítulo 9 de João, os fariseus vêm questionar Jesus. Então a gente também é cego? Você está dizendo que a gente é cego? Jesus fala: vocês não. Sabe que vocês não são cegos? Porque vocês acham que enxergam. Então vocês já estão em pecado. Porque se vocês fossem como aquele homem que se considerava cego, vocês teriam a capacidade de enxergar o que eu tenho para mostrar. Mas como vocês já enxergam, então vocês estão condenados. Se você não estiver disposto a fechar o seu olho, você continua andando em cima daquilo que vem lá de trás. E vai andar a vida toda. Como a gente falou, anda manco. E manco sempre puxa para o mesmo lado, sem referência. Eu posso pregar o que for aqui, quantas vezes quiser. Terra dura não se molda. Terra dura, quando você pega para tentar fazer o boneco, sabe o que ela vira? Pó. Porque do pó vieste, do pó voltarás. Morto. Já está morto, esperando o dia do juízo. Hebreus fala das duas terras. A que recebe a chuva, as duas recebem, mas uma gera, a outra não gera. Sabe por quê? Já está dura e não aceita a água. Por quê? Porque eu já estou cheio, eu já sei. Então amém. O mundo disse isso para Jesus: o que você quer nos dar, cara? Quem é você para dar alguma coisa para a gente? A gente é filho de Abraão. Eu falo: Deus levanta filho de pedra. Porque Moisés deu as pedras, Moisés deu as leis. É disso que vocês querem viver? É isso que vai matar vocês.
Queria ler um versículo só com vocês. Está em Lucas. Capítulo 3. Feche seus olhos, querido. O Espírito está me arrebentando por dentro. Espírito Santo, estabelece o governo nessa casa, Espírito. O governo é teu, Espírito Santo. O governo é teu, Espírito. Estabelece o governo, Espírito. Nós tomamos o governo, Pai, como os teus filhos. Nós tomamos o governo, Pai, como teus filhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, leva cativo toda a mente, leva cativo todo o pensamento, Espírito Santo. Lucas 3, versículo 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José. Até aqui. Esse como se cuidava, eu fui procurar os dois originais, o como se cuidava e do filho. É como se supunha, a Bíblia está dizendo, se supunha que Jesus era filho de José. Está dizendo, ele era filho de José. Filho aqui, quando a gente fala filho no português, a gente fala, ele é meu filho. E se não é filho, se é adotado, tem a necessidade de explicar, né? Às vezes você até força, não, é meu filho, é filho. Mas a gente entende que se é adotado, se é alguém que veio viver perto, ou qualquer coisa desse tipo, ou mesmo filho no sentido espiritual, que a gente chama de filho, tem um porém para ser explicado. A palavra ruios, que foi usada para filho aqui, não quer dizer filho no sentido de que nasceu de mim. Quer dizer aquele que foi moldado, aquele que se parece. Então a Bíblia está dizendo, conforme se supunha, ele se parecia com José. É engraçado que a Bíblia nunca disse de Maria. Deus não disse isso de Jesus. Jesus se parece comigo. Jesus disse, quem me vê, vê o mesmo pai. Mas a Bíblia diz isso de José, do cara que não era o pai físico. Não tinha dado o sangue para Jesus. Eu, há muito tempo, desisti de escrever esboço, de decidir o que eu ia pregar, e enquanto eu estava tocando, para variar, Deus começou a falar algumas coisas comigo sobre isso, sobre paternidade. Eu já desisti até de falar às vezes isso. Quando a gente decidiu fazer isso há 4 meses atrás, a casa de Obadias, e amanhã de manhã a gente vai falar sobre a casa de Obadias, casa de Jezabel, casa de Elias. Eu pus no meu coração, não vou falar das mesmas coisas. Os meninos daqui já sabem, já leram. E essa semana Deus disse, você vai falar das mesmas coisas. Vai falar sobre paternidade. Eu estava cansado já de falar sobre paternidade, porque virou bagunça. Eu sei o que é paternidade. Você olha, você não sabe nada, olha para sua vida, cara. Você vai falar que você sabe o que é paternidade? Cadê seus filhos? Você está dizendo que é pai, mas você está como Saul, tendo que buscar as jumentas que você nem cuidou e perdeu. Bicho que carrega peso, que trabalha para você, está tendo que correr atrás. Estou falando que entende paternidade. Quem entende paternidade é Davi, que antes de sair para servir Saul, ele coloca um servo para cuidar das ovelhas, daquelas pobres, coitada, malhada. Mas ele não sai e deixa ela sozinha. Não, o rei está me chamando, pai, se vira. Não, é minha responsabilidade. Ele levanta um servo para cobrir. As ovelhas dele não se perdem, as jumentas se perdem. Mas Saul foi a referência que Saul teve, ele aprendeu daquele jeito. Quando Deus quer mandar o filho dele para a terra,
O próprio Cristo, o que tinha a salvação do mundo dentro dele, ele procura um homem. O homem que ia cobrir o Cristo. A gente olha para vários ministérios na Bíblia. De Davi, eu amo a vida de Davi. Eu falo, quando chegar no céu, o primeiro cara que eu quero ver. Moisés, Abraão, qualquer um que você quiser. Deus, quando quis dar a lei, ele levantou Moisés. Quando ele quis levantar uma aliança, ele chama Abraão. Quando ele quer restaurar a adoração, ensinar a adoração, ele levanta Davi. Mas quando ele quer dar o Deus vivo, quando ele quer encarnar, ele põe na mão de José. José era o cara. Só que engraçado que você vê José se manifestando muito pouco. Dá para contar nos dedos de uma mão as manifestações de José. E todas elas dizem respeito a um homem parando tudo, desistindo de tudo que ele tinha para cuidar de um filho que nem era dele. Tudo que José faz é para toda a sua vida, muda todas as suas direções para cuidar de algo que nem seu é. Quando Deus vem, ele vem em Maria. O anjo fala com Maria. Jesus chega na casa através de Marta, através de quem servia. Então ele chega em Maria e fala: olha, eu vou, através de você, eu vou trazer o Cristo. E quando José fica sabendo, sua mulher te traiu. Eles estavam noivos. O período de noivado de um judeu era o tempo em que ele construía a casa. Ele edificava a casa para receber a noiva, e a noiva preparava o enxoval. Ele fica sabendo: eu fui traído. Essa mulher vem com essa historinha de que um anjo pôs um neném na barriga dela. E o caráter desse homem é: eu não vou expor essa mulher, eu vou sair. Essa mulher me expôs publicamente. Ela falou mal de mim com os atos dela. Eu vou ser mal falado o resto da minha vida. Ela cuspiu na minha cara. Ela acabou com toda a honra da minha família. Mas eu saio calado. Esse é o caráter do homem que Deus escolhe, que toma a dor. O homem que faz o que Cristo fez lá na frente foi cuspido e rejeitado pela sua igreja e não dá um pio. Então, quando diz ele era parecido com o pai dele, conforme se supunha, ele era parecido com José. O pai que vê filho cuspindo e fica calado e sai. Ele era a cara do pai dele. Ele aprendeu com José. E aí José sai. E de repente ele ouve Deus falando: não tenha medo de recebê-la. Pode receber. O que está dentro dela foi eu que coloquei. E ele volta e cobre aquela mulher. O cobrir aquela mulher não era só se casar com ela. O cobrir aquela mulher era assumir a responsabilidade sobre tudo que ela ia gerar a partir dali. Não era só um filho. Todas as consequências. Todo mundo aqui fala que quer assumir o Filho de Deus. Todos. E isso é um encontro para a liderança. Todo mundo fala que quer assumir a igreja de Cristo. A gloriosa igreja de Cristo, todo mundo quer. A bonita, a que gera, todos querem. O ministério, porque é sempre assim, o chamado para o ministério é maravilhoso. Nossa, se eu contar para vocês o meu como foi, uma semana sentado num sofá com profecia na minha cabeça, todos os dias, e Deus revelando, e minha mãe escrevendo um caderno com tudo que Deus ia falando sobre a minha vida, tudo, todos os dias, durante uma semana. É lindo. Davi, você vai ser o rei, cara. Ninguém sabe o que vem até o caminho do reinado. Então, quando José fica sabendo, foi eu que coloquei lá dentro. Aí ele vai conversar com Maria. E você imagina Maria contando para ele: não, o anjo me apareceu, ele colocou aqui dentro, ele vai ser o Emanuel, o Cristo, é o que vai nascer de mim. Que ministério lindo, vai cuidar desse menino. Sim, com 2 anos o menino vai ser morto. Fecha a carpintaria, José. Não, mas do meu pai. Isso é de tradição. O primogênito recebia do pai para o filho e levava o trabalho adiante. Fecha.
Foge para onde? Para o Egito. Não, o Egito é terra que Deus diz, não subais ao Egito. Não vai, não desçais ao Egito. Não vai para o Egito. Nós vamos fugir com esse menino. Deus me disse. Não, Deus não ia mandar você para o mundo. Mandou. Vai lá, foge. Abandona tudo e vai viver numa terra de língua estranha. Com um povo que não é o seu povo. E vivendo sei lá do que. Mas vai. Deus já não fala mais com Maria. Todas as vezes a partir dali é com José. José sobe. Porque quando Deus tem que chegar e começar a falar com os filhos, é porque o pai não está ouvindo. Todas as vezes em que você for falar com o filho seu, e ele disser, mas Deus me falou, não me falou, não ouviu, você não está ouvindo. E ele vai no filho. Ele foi em Davi, não foi em Saul. Ele teve que ir em José, porque Herodes não ouvia. Mas José ouvia. Ele não vai em Maria, porque José assumiu a cobertura sobre aquele menino. José foge. Mas o filho era de Maria, e a Maria não aparece mais. Maria parece ansiosa, manifesta, faz o vinho. Não, está na hora. Não é você que me dá destino, quem me deu destino foi meu pai. E eles fogem para o Egito. E quando eles estão voltando, Deus fala, pode voltar. Herodes acabou, e ele vê que Herodes foi embora e ele volta. Quando ele volta, José descobre, Arquelau está reinando no lugar do pai. Arquelau era pior do que o pai dele. José desobedece a Deus, fala, não vou voltar não. Porque você está colocando meu filho em risco. O filho era de Deus. Deus põe na mão dele e fala, pode levar agora. Ele fala, não vou não, você quer tocar no meu menino, ele é pior. E aí Deus fala, então vai para lá. Já não era mais filho de Deus, já não era mais cuidando do ministério de Deus, é meu. E a chance que eu tinha depois de 2 anos de voltar e começar a reconstruir minha vida, eu não quero, porque esse menino é meu. É Deus falando, você pode levantar uma nova igreja. Não, pai, meus filhos não estão prontos. Eles não estão prontos. E o pai fala, é verdade, não estão. Faz então isso aqui. Foi isso que José fez. Pode começar a construir. Pai, ele não está pronto ainda, pai. Você entende o que José fazia? Você quer mesmo ser o pai do Filho de Deus? Você quer mesmo gerar a manifestação do Cristo na terra? Essa é a cara de José. E ele vai para a favela de Israel. Pior lugar que tinha. E cria aquele menino lá. Sei lá como, mas era carpinteiro. Jesus era carpinteiro, então ele cresceu. Criaram uma carpintaria nova lá. Quebraram todos os laços com família. Moravam longe. Para começar algo numa terra estranha. Diz quem estuda que José morreu antes dos 30 anos de Jesus. Por isso ele não aparece mais, porque senão ele apareceria. Ele não consta em mais nada que acontece na vida de Jesus. Mas ele dá a Jesus tudo que Jesus tinha que ter para cumprir o seu propósito. O nome vem dele. Jesus só pôde cumprir as profecias em José, não em Maria. Maria deu o ventre. Mais nada. E não que isso seja pouco, mas é só isso. É o que a igreja dá. O local apropriado para que o pai cubra e gere os filhos. A identidade de Jesus vem de José. A raiz de Davi era dele e não dela. Todas as profecias de que ele seria levado para o Egito, de que ele viria, de que ele iria para Nazaré, vem por causa das atitudes do pai. Mãe não dá destino. Entenda, igreja não dá destino. Quem dá destino é pai. Igreja é ventre, é mãe. E mãe cuida até certa idade, depois o pai tem que pegar na mão. Por isso que Paulo vira para o povo de Gálatas e fala, eu tenho que dar leite de novo. A parte do leite, a parte da mãe já foi. E era para vocês estarem andando em propósito agora. Mas vocês voltam para o começo e tem que ser alimentado. Sabe qual é o problema? Homens apaixonados. Deus não se move por paixão. Paixão é coisa da carne. Sabe o que é um pai apaixonado? É a menina que começa a crescer e ele não quer deixar ela casar. Ele começa a ter ciúme que ela vai casar. E ele põe ela debaixo do braço. E na hora de levar para o altar para entregar para o Cristo, ele não entrega. Ele fala, ela não está pronta, ela não está pronta. E deixa ela aqui. Fala comigo que eu falo com ela. Fala comigo que eu falo com ela. E Deus falou, solta minha noiva. Você é mãe, você não é pai. Porque pai leva, entrega e fala, ufa, vem me visitar de fim de semana. Mas construa a sua casa. Mas quem é que quer entregar? Quem não se apaixonou.
Uma coisa que Deus me ensinou há um tempo atrás é o que é amor. E a confusão danada é porque amor vem do grego e ainda tem no hebraico, então é difícil pra gente. Amor não tem nada a ver com emoção. Você tem uma ideia, agapen, a palavra, ela tem a ver com escolher corretamente. A origem da palavra tem a ver com escolha moral e não com sentimento. Amor é escolha moral. Por isso Deus diz, eu corrijo quem eu amo. Na emoção você não corrige um filho. Na verdade, se você corrige com emoção, você já está errado. Não se bate com raiva. Então o amor de Deus, quando ele fala, eu corrijo o filho que eu amo, ele está dizendo, eu corrijo o filho a quem eu faço as escolhas morais corretas. Eu corrijo o filho por isso. Filéu é sentimento. Filéu é amizade, é gostar das coisas. Ágape não. Então Pedro é Pedro, você me ágape? Não, eu te filéu. Pedro, você me ágape? Não, eu te filéu. Pedro, você filéu? É, eu te filéu, você sabe disso. Então tá bom, mas quando você chegar naquele outro lugar, apacenta minhas ovelhas. Porque é naquele outro lugar que você apacenta ovelhas. Porque ovelha não tem porta, não tem portão. Elas ouvem a voz. Vêm e vão porque ouvem a voz. José não travou Jesus. Ele construiu Jesus. Porque ele era pai. Ele manifestava a principal, se não a única natureza de Deus. Pai. Deus quer se manifestar como pai desde o Éden. E o homem quer um Deus. Eu falei isso aqui ontem. Deus quer ser pai, o homem quer um Deus. Sem Jesus aqui, cara. Isso vem do trauma de Adão. Deus cria o filho. Deus faz na sua mão um filho. Detalha, desenha ele no barro. Sentado, pôs a mão e foi fazendo. Quantos dias levou, eu não sei. E ele fez na velocidade que eu e você faríamos. Porque ele respeita o nosso tempo. Por isso leva tanto tempo para a gente ser transformado. A transformação da mente leva muito tempo. E Deus se move no nosso tempo, senão ele nos quebraria. Tudo que Deus vai fazer na terra é no nosso tempo. Tudo que Deus vai fazer é baseado em homens. E quando eu digo no nosso tempo, não quer dizer que se eu atrasar as coisas, ele vai atrasar. Eu fico para trás. Mas ele respeita o tempo de maturação das coisas. Então quando ele diz para a terra produza árvores, não foi assim. A partir dali a terra gerou sementes que foram crescendo. Saiu o broto e foi anos e anos e anos. Aí quando ele viu aquilo tudo, aquele período, aquele dia, ele olha e fala, isso é bom. Porque Deus respeita o tempo da terra para se mover. Ele não atropela tudo, senão a gente morria. Ele vive de misericórdia com a gente. Por isso não somos consumidos. Mas Deus faz um filho. E quando Adão andava sobre a terra, a criação olhava e via Deus caminhando. Deus pega toda a autoridade, enfia em Adão e fala, me represente, seja eu aí na terra. E Adão governava sobre todas as coisas. Ele andava, era Deus passeando na terra. Sabe o filho do dono? É o dono andando na terra. E um dia ele resolve ouvir a sua igreja. Ele inverte as coisas. Eu lembro que uma vez eu tive um sonho. E o sonho era só assim, eu sabia que eu estava pregando sobre Eva. Eu acordei no outro dia pregar sobre Eva. E eu digitei Eva na Bíblia online para ver todas as passagens sobre Eva. Tem pouquíssimas. 2 ou 3. E eu falei, mas o que é isso, Deus? Ele falou, é a igreja que tem acesso direto a mim. O Cristo, o homem que tem acesso direto a mim. O líder, o cabeça. E a noiva dele, que depende dele. Quando Eva queria saber qual era o nome do bicho, ela tinha que perguntar para Adão. Quando ela queria saber como fazer algumas coisas, ela tinha que ir em Adão, porque Adão foi quem recebeu a orientação. Mas ela cansou de ir em Adão. E a serpente fala, eu posso te dar conhecimento. E ela desejava aquilo, senão ela não seria tentada naquilo. E por desejar aquilo, ela cede. E o homem cede a ela, ao que ela pede. E para saciá-la, ele entrega o governo. E o governo é perdido. E quando Adão sai dali, Adão sai com uma carga de rejeição muito grande em cima dele.
Ele não entendia aquilo. Para ele, eu fui rejeitado por Deus. E Deus, na verdade, estava protegendo ele. Deus não tirou ele da terra. Deus tirou ele de um lugar de intimidade. Eu ainda acredito que eu vou chegar no céu, eu vou entender que o Éden era um lugar espiritual. Mas amém. Um lugar de intimidade só dos dois. Por isso não podiam gerar filhos ali dentro. Porque o lugar de intimidade é só seu. Homem e mulher, macho e fêmea, os fez. Homem. E eles saem do lugar de intimidade e ganham novas atribuições, ganham consequências. Não foi penalização, foi consequência. Deus não penalizou eles. Agora vocês vão pagar um preço. Não. Pelo que vocês fizeram agora, a terra vai dar espinho. Você vai ter que trabalhar pesado. Eva, agora para gerar filho é debaixo de suor. Para discipular agora é um trabalho desgramado. Com Adão era barro parado. Agora, Eva, para gerar filhos. Oxe, e quem tem que criar filhos? Eu estou falando de pastor, você sabe o que é. Porque debaixo de dor agora você vai gerar. Diz muita dor. E eles levam isso para fora. E geram 2 filhos. Quem era o primogênito? Caim. E como primogênito, ele tem que herdar o trabalho do pai. Qual era o trabalho do pai? Tirar os espinhos da terra. Esse era o trabalho pesado de Caim. Tenho que trabalhar porque meu pai errou. Tenho que trabalhar porque meu pai errou. Essa era a cabeça de Caim. Abel era solto, livre. E já começa a manifestar. Enquanto o primeiro manifesta a lei, limpar a terra, o que Abraão teve que fazer com toda a nação de Israel. Vocês vão arrancar os cananeus da terra. O do segundo já estava criando cordeiros, já estava preparando a nova aliança, que era a vida do Cristo. Livre. E o primeiro preso ao trabalho e ao erro do pai. Ele não consegue lidar com a liberdade do outro, e por isso ele mata. Judeus não conseguiam lidar com a liberdade de Cristo e matam o cordeiro. E o sangue cai na terra. O primeiro sangue amaldiçoou, o segundo livra da maldição. E Deus olha e fala, acabou tudo. Ele começa uma nova geração em Adão. Ele apaga Caim da geração. Abel some também. É contado como justo, mas some da geração. E começa de novo com 7. Na 5ª geração ele levanta Enoque, que volta a andar com ele. E na 10ª ele levanta Noé. E tudo corrompido. E quando ele olha para Noé, Gênesis 6, ele fala, e ele era sem mácula. Quando ele fala, a Bíblia fala que ele era justo em suas gerações, perfeito em suas gerações, reto. A palavra ali é tamã, sem mácula, sem sujeira. Ele não tinha se corrompido. A semente era pura de Adão. Deus olha e fala, eu vou começar de você. E tem várias explicações teológicas sobre a mistura ali, com demônios ou não, enfim. Mas a dele era pura. Vamos começar de novo. Porque tudo que eu preciso é uma semente que não se corrompeu. Faz o barco. Constrói a arca. Ele constrói, entra a geração dele, a família dele ali dentro. Deus lava a terra e começa de novo. E ele vai e planta uma vinha. Ele já começa, terra lavada. Cristo começa ali. Plante uma vinha. Mas ele se embriaga com aquilo. Aquilo que era para suprir vira embriaguez. E quando ele se embriaga, ele perde o sentido do que ele estava fazendo ali. Ele esqueceu que tudo que ele fez não foi por ele. Foi para chegar lá e os filhos poderem levar adiante. Ele esquece que o trabalho era em função dos filhos. Ele se embriaga e amaldiçoa os filhos. Porque na verdade a nudez dele, quem expôs foi ele. Mas um filho, menino, vê aquilo e faz bobagem. E ele amaldiçoa um filho. E Deus tem que começar tudo de novo. E Deus espera mais 10 gerações e chega em Abraão. E quando ele chega em Abraão, agora o plano é diferente. Porque agora não é só Abraão. Eu vou lavar a terra. Eu não posso. Eu fiz uma aliança de que eu não mais destruiria. Eu não mais lavaria a terra. Mas ele podia destruir de outra forma. Querido, tinha esse simbolismo no lavar a terra. E eu disse que não vou lavar desse jeito de novo. Eu preciso de um pai agora. Para quê? Para gerar um filho. Sempre um pai gerando um filho. Engraçado porque quando ele chama Abraão, ele não promete um filho para Abraão. Ele promete uma descendência. E não é a mesma coisa. A descendência ali podia ser de Eliezer, podia ser de servo, podia ser de várias situações. De um remidor que levantasse a semente dele depois. E mesmo assim ele abandona tudo para começar. O que ele abandona? Qual é o tudo? Terra, parentela, casa.
Casa abandona o nome de seu pai. Sempre que a Bíblia fala de casa, os da casa de Davi, da casa de Judá, abandona a casa de Terá. Você não vai mais ser chamado pela casa de Terá. Você não ouve mais falar de Terá na Bíblia. Terá parou no meio do caminho. A Bíblia fala que ele saiu de Ur em direção à terra que Deus mandou que eles fossem, a Canaã. Mas ele para porque um filho morre. E a dor faz ele parar no meio do caminho e fundar uma cidade. E aí Deus pega da raiz dele, levanta Abraão e fala: sai, rompe com a sua casa. Terra, deixa toda a herança, tudo que você recebeu, toda a propriedade que tem direito, abandona. E parentela, seus vínculos, seus relacionamentos, quebra com eles. E vai para um lugar, para onde? Eu vou te mostrar. Vai para onde você quiser. Porque aqueles que me ouvem são guiados pelo Espírito. Só sai. E ele sai, todos os lugares por onde ele passa, ele levanta um altar. Até que lá na frente, ele tem um filho. Nasce o tal do filho prometido. E nesse filho vai ser bendita as famílias da terra. E Abraão começa a gostar daquele filho. E todos os sonhos que ele teve a vida inteira, desde que ele casou 20, 18, 19 anos, não sei, em que ele casou, ele tinha o sonho daquele menino, porque a honra do homem estava naquilo. E aquilo já devia estar até amortecido dentro dele. Mas quando Isaac começa a crescer, ele começa a sonhar com aquele menino. Ele ensina as coisas para o menino. Ele trabalha com o menino e ele vai. E conversando com Deus, e Deus só olhando isso, engorda o menino. Dá comida para ele. Por que Deus não pediu pequeno? Você fala: não, alimenta. Sonhe com ele. Se apaixone por ele. Ame esse menino. E aí um dia Deus vira e fala: mata ele. Agora eu quero ele. Porque o que Deus queria, primeiro que Deus precisava daquele menino, precisava daquele sacrifício. O mundo espiritual precisava daquele sacrifício de Isaac. Mas Deus precisava que um homem na terra se dispusesse a entregar o que era seu. Por quê? Seja feito na terra como é no céu. Não é essa a oração de Jesus? Por quê? Porque na terra não é feito como é no céu. Depende da manifestação dos filhos. A terra já não responde naturalmente ao céu. Se você abandonar a terra, ela vai gerar espinhos. Eu é que tenho que lavrar essa terra. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que Deus estava falando? Eu preciso que alguém aí me entregue o seu primogênito, para que eu possa dar o meu como resposta um dia. A entrega de Isaac é Deus falando: manifeste na terra para que eu ligue no céu e devolva o meu depois. Isaac é o Cristo. É aquele que um pai resolve entregar para um propósito. E quando ele entrega, Deus fala: não precisa mais. Eu precisava da disposição de entrega. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nisso que você acabou de fazer. Agora eu estou autorizado, porque Deus também submete as próprias leis, a liberar aqui de cima, porque aí de baixo foi ligado. Um filho foi entregue e o céu responde. Abraão não conta para Sara que vai levar um menino. Sara não ia deixar, ia fugir com o menino. Falei: esse velho ficou louco. Tantos anos esperando e agora ele quer matar. Isso é igreja. O quê? Eu cuidei, eu fiz e agora você está pedindo de volta? Isso é do diabo, não é Deus. Não é Deus. A igreja não consegue entender. A mente de mãe não consegue entender. Só o pai consegue entender. A mãe, quando o filho vai casar, ela chora. Ela quer fazer um quartinho no fundo para o menino morar ali com a filha. Já viu isso? Não, né? Só eu. Por quê? Porque isso é mãe. Fica aqui, filho, vem aqui, quer cuidar do que está na sua geladeira, quer saber se você está comendo direito. Minha sogra me dava raiva quando eu casei, ela ia em casa, ela ia olhar a geladeira, porque ela é mãe. Pai tá, você vai olhar a geladeira nada, se eu achar que está vazio ainda vou ter que dar dinheiro, porque isso é pai paga as contas. Quem desfruta é o filho vai para a lua de mel e o pai paga a conta, a mãe quer ir junto. Por quê? Porque isso foi ensinado para a gente. O Brasil cresceu debaixo de uma igreja mãe. Porque quando você olha para os Estados Unidos, a conotação deles de família é totalmente diferente. A maneira deles olharem para os filhos é diferente. Eles sabem que com 18, 19 anos o filho vai embora e o quarto fica vazio. Eles aprenderam que é assim. E por isso a nação prospera. Nós crescemos debaixo de uma mãe, uma padroeira, um pai que é mãe. Essa é a nossa visão de Deus.
de um pai que vem e toda hora põe a mãozinha em cima. Não é Deus. Eu não sou católico. Lá no fundo você tem isso enfiado aqui. Porque isso foi transferido de geração para geração. Essa é a cara de Deus. Essa é a cara da mãe, não é a cara de Deus. Todas as nações católicas vivem debaixo disso. Olha toda a América Latina. Toda ela vive debaixo disso. De um catolicismo que segura a gente sem andar. Por quê? Porque a gente olha como mãe e não como pai. O pai não entrega. E se a semente de trigo não cair na terra e morrer, ela fica sozinha. Dependendo de um governo que venha e sustente o país. Porque não morra, morrer não é de Deus. Não entregue, segure. E Abraão tem que entregar, sem contar para Sara. E quando ele entrega, ele recebe a nação que vem depois. E vem Isaac, e depois vem Jacó. E Jacó gera 12 filhos. E ele também tem que entregar aquele que ele amava. Ele tem que matar aquele que ele amava. E mandar para o Egito. De novo para o Egito. O Egito não é lugar de Deus. Vá para o Egito. E aquele menino vai para o Egito. José vai para o Egito. Ele deixa ali a túnica primeiro, suja de sangue. E ele chega na casa de Potifar. E na casa de Potifar ele deixa as vestes na mão da mulher. Ele abre mão de tudo que ele tinha. Ele abre mão primeiro do destino, do governo sobre a vida dele, da paternidade. Quem deu aquela túnica para ele foi o pai. Quem olhava para aquela túnica nele falava: é o filho de Jacó, é o filho de Israel. Eu sei, aquela túnica colorida. Ele abre mão, não é mais o filho de Israel. E quando ele chega ali, o que justificava ele, aquela roupa, e ele usava uma roupa diferente, porque ele era o mordomo da casa. Ele não era um escravo qualquer. Aquela roupa ele também arranca e deixa na mão daquela mulher. Uma mulher que queria usar dele, uma igreja que queria se deitar com ele. E ele fala: eu não posso fazer isso, porque o meu Senhor confiou tudo na minha mão. Eu só não posso tocar em você. Na noiva eu não toco, na igreja eu não toco. O resto tudo ele me dá para desfrutar, mas a noiva dele eu não tenho prazer com ela. Então tire até o que me justifica. E ele vai para a cadeia. O que ele é continua se manifestando, porque a sua natureza vai se manifestar onde você estiver. Ele era responsável, porque ele era bom com conta, ele era administrador, ele cuidava das coisas do pai dele. Quando ele chega em Potifar, ele cuida de novo, ele vai para a cadeia e faz de novo. Porque isso não tem a ver com onde você está, ou com a roupa que você está vestindo. Isso é algo que Deus pôs dentro de você e vai ser manifesto onde quer que você esteja. Mas se me tirar isso aqui, pode tirar. Quer tirar isso aqui de mim? Pode tirar, eu não preciso disso. É Pai, Filho e Espírito, não é Pai, Espírito e Bíblia. Isso é bom, é maravilhoso, eu amo isso aqui. Mas eu também não preciso. Paulo não tinha, por que eu preciso? Glória a Deus que eu tenho. Então José vai com o quê? Com o que estava aqui dentro. O que ele recebeu do pai dele lá atrás, de ensinamento, de cuidado, porque o pai mimava aquele menino, ele era mimado. Chega com a túnica balançando na frente do irmão. Mas o que o pai enfiou dentro dele, ninguém tira. Na cadeia, em Potifar, não importa. No poço ninguém tira. Pode tirar minha túnica no poço, pode tirar minha roupa na casa de Potifar, mas o que está aqui ninguém tira. E no tempo certo Deus coloca o que tem que colocar. Então quando vão tirar ele da cadeia, o que fazem com ele? Dão uma roupa. E quando o faraó levanta ele como governador, o que dão para ele? O manto. Ele recebe o que tem que receber. Mas o que ele tem que receber está ligado com o que está aqui dentro dele. Em Gênesis 45 diz que ele foi colocado como pai de Faraó. Porque toda a terra do Egito só poderia comer debaixo do que o pai libera. Se Faraó fosse pai do Egito, José não teria autoridade para liberar. Faraó teve que se colocar debaixo dele para poder comer do que ele liberava. A unção de José, porque a unção flui de cima para baixo. Paulo diz isso, sem contradição, o maior abençoa o menor. O problema é esse, quem é que quer se colocar como menor? Eu não, eu já sou grande. Qual é seu título? Qual é seu cargo? E por isso eu não recebo. Porque a terra está seca. Homens estão secos. Foram colocados em lugares altos. E é isso que o Satanás faz na religião. Ele cria montes, montanhas, te coloca lá em cima e depois quebra as pontes. E você morre sozinho lá em cima. E não pode abrir a boca.
De você se procurar um outro para falar que você caiu em pecado. Que? Não posso. Tem que lidar com Deus. Algo que eu aprendi desde o começo. Chame seus filhos, escolha um. Confessa para ele seu pecado. Isso me ajuda, não só me ajuda a exercitar minha humildade, não esquecer que eu também sou falho, mas ajuda ele a também não começar a esconder pecado e viver debaixo de hipocrisia, achando que se mostrar sua sujeira vai estar feio diante de mim. Mas é isso que Satanás faz. Primeiro ele quer barrar você de crescer, mas quando ele vê que não tem jeito, ele assopra para você subir e te põe cada vez mais alto, quebra as pontes e tira as escadas, e morre todo mundo seco lá em cima. E quando quem está aqui embaixo olha para você e fala, ele é grande, ele está lá, e você está só assim, mas ninguém sabe a sequidão que está, porque não se coloca, não aprendemos a nos colocar debaixo, porque a gente vive debaixo do espírito romano também, que vem lá da igreja de Roma, que criou uma hierarquia satânica dentro da igreja, que na Bíblia não existe. É esse, depois é esse, depois é esse, depois... Não existe isso na Bíblia. Na Bíblia existem 5 ministérios que se misturam e fluem como 5 sentidos do corpo. Audição, visão, tato, tudo, os 5 ministérios. O corpo de Cristo tem 5 sentidos, assim como o nosso. E por se misturarem, eles fazem com que o corpo se movimente. Por isso que diz, o que é mais importante, o olho ou o ouvido? Tem? Qual que vale mais? O que você prefere entregar? O olho, o ouvido, a língua, o tato? Não tem? Isso é o corpo de Cristo. Existe autoridade na igreja? Lógico que existe. Deus institui a autoridade. Autoridade para governo, não para domínio. Domine é sobre a terra. Ele não diz domine sobre Eva. Domine sobre a terra. Governe Eva. Como é que eu governo? Com o Espírito. E amanhã, como é que faz? Não sei. Eu acho que a maioria das perguntas que me fazem sobre propósito, eu não sei. Eu ainda não tenho essa informação. A nuvem não mexeu. Quando a gente olha para Moisés, a gente cobra de Moisés qual é a direção. Moisés fala, eu não sei, olha para a nuvem. Quando ela mexer, vocês vão saber. Mas você que mandou, não, eu não mandei nada. Eu estou aqui para governar vocês, mas quem dá a direção é lá. Sempre. A ansiedade faz você preferir voltar para o Egito do que ficar parado debaixo da nuvem. Não voltei, voltou. Somente é igualzinho era lá. Você continua vendo os valores como você via lá. Você continua achando que ser grande é ser grande, e não como Jesus falou, que é ser o maior, seja o menor. Porque sua mente voltou para o Egito. Lá a gente tinha cebola, então você vive comendo cebola e chorando. Mas é melhor do que ficar parado, porque ficar parado, meu Deus, é uma desgraceira, né? Ruim, eu sei. Eu que o diga. Mas vai ficar. E quando José faz aquilo e traz aquele povo, o propósito de Deus trazer aquele povo para o Egito não era só salvar o povo da fome. A Bíblia diz que 70 pessoas entraram no Egito. 70 é alguma coisa. Fala de uma geração. Entre 70 e 80 anos, uma geração. Deus pega uma geração e coloca lá dentro. 430 anos depois, a Bíblia diz, e as hostes do Senhor, os exércitos do Senhor, saíram do Egito. O Egito foi um ventre para gerar a nação. E quando eles saem, Deus fala, o meu exército está pronto. Para quê? Para limpar a terra que foi empesteada pelos filhos de Cão. Canaã. Eu preciso limpar a terra. Eu preciso de alguém que se responsabilize em arrumar o que o pai do pai do pai lá atrás fez. Alguém se habilita? Eu estou te chamando para isso. Limpar a terra. E Abraão fala, pode contar comigo. E ele gera um filho, que gera outro filho, que gera 12, que gera milhões de pessoas. Agora está pronto, vamos limpar a terra. Deus espera, sei lá, mais de 500 anos para arrumar o erro de um dos filhos de Noé. Tudo porque um pai amaldiçoou. Era só esse o propósito. Não era da terra. A terra Abraão já tinha. Vou te levar para uma terra que, mano, eu já tenho a terra, eu tenho uma cidade. Não, mas eu preciso de alguém que esteja disposto a morrer sem ver isso. O neto não vai ver.
para o bisneto gerar, para depois de 430 anos eu começar a arrumar o problema que alguém gerou. Quem se habilita? Você está disposto? Deus chamar para dar uma igreja uma coisa. Ele falou: você não vai ter uma igreja. Eu preciso de você para você ir lá para aquele bairro e ficar pregando naquele bairro, porque essa pregação sua vai começar a quebrar o mundo espiritual. E depois vou fazer uma igreja? Não, você vai morrer sem ver a igreja. Mas um dos meninos que vai ouvir essa palavra depois de você vai começar a igreja. Você quer esse ministério? Fala sério. João Batista. Você não vai fazer nada, João Batista. Você vai entregar a sua vida inteira, vai ser chamado de louco e vai lá para o deserto. E o que você vai fazer no deserto? Ficar batendo nos outros. Arrependa. E quando vier ainda o sacerdote, porque o lugar de João Batista era no templo, ele era o verdadeiro sumo sacerdote, por pai e por mãe, descendente de Arão. Mas não, mandaram ele para o deserto. E ele vai, é o louco do deserto, cabeludo, doido, está lá no deserto, debaixo de uma palavra, e está lá. De repente ele está lá, os pastorzão da igreja vêm, os líderes vêm atrás dele e começam a querer ouvir a palavra dele. Era a hora dele falar assim: eu estou sendo reconhecido agora, os caras querem me ouvir. Arrumar a mesa, raça de víboras, vocês estão querendo, quem ensinou vocês a fugir do juízo? Vocês não estão vindo aqui por arrependimento, vocês estão vindo aqui porque vocês estão com medo, vocês vão para o inferno. É isso. Aí vem Jesus, ele faz tudo o que ele tinha que fazer. Bom, de Jesus, para batizar Jesus. Era só isso, acabou. Perdeu a vida inteira, perdeu. Ou ganhou. O maior até o reino. O maior que Moisés, que Abraão. Por quê? Fez uma coisa só. Pregou, aplanou o caminho para a chegada do rei. Quando fala endireitar os vossos caminhos, quando um rei ia viajar naquela época, ele mandava muitas pessoas na frente, trabalhadores, porque as estradas eram de terra, e eles iam cobrindo buracos e tirando pedras, para a carruagem do rei não balançar muito. Só isso. Quando o rei passava por aquele caminho, esses trabalhadores já tinham ido embora. Ninguém nem percebia o que ele tinha feito. O rei percebia que o caminho estava mais plano, balançava menos. Esse era o trabalho de João Batista, e ele perde a cabeça dele por causa disso. Porque um homem vê a igreja dele dançando diante dele e arranca a cabeça daquele que arrumava os caminhos. Cristo não chega antes de você submeter aquele que aplana os caminhos. Não adianta. É lógica. Antes vem um para alisar o caminho, para depois o Cristo poder passar. E aquele povo sai. Quem sai? O povo? Não. Os filhos. Deus olhava e fala: os filhos estão saindo. Abraão está saindo. Abraão vem vindo. O povo chega, olha para Moisés, Deus está lá, eles olham para Moisés e falam: cadê a nossa herança? Eu quero minha terra. Me disseram que eu tenho uma terra. E Deus está lá querendo ter amor com aquele povo, querendo abraçar, querendo sentir o cheiro de Abraão neles. E eles: cadê minha terra? Cadê minha comida? Deus querendo sarar, e eles falando: a água está amarga. Aquilo era remédio. Aquela água tinha 2 componentes, eu esqueci o nome dos componentes agora. Um equinino e eu não lembro qual é o outro. E um ajuda a regular a batida de coração. E o outro ajuda com o intestino. É uma água que até hoje existe lá. As águas de mar, elas são amargas até hoje. Elas ficaram doces só por aquele período. Deus estava dando remédio. Por isso que quando aquele povo começa a reclamar, Deus fala: se ouvirdes a minha voz, sararei as enfermidades do Egito. Aquilo era remédio. E ele fala: a gente não quer, a gente quer água doce. Deus fala: pega um lenho, madeira, solução humana, joga na água, se é o que eles querem, e a água fica doce. Deus fala: cuidado, vocês estão escolhendo os seus caminhos. Mas Deus estava trazendo filhos, falando: a terra é dos filhos. Vocês têm certidão de nascimento? Pode ir lá e bater na porta deles e tomar a terra, já vai ser de vocês. Eles olham e falam: a gente não pode, porque a gente é pequeno, a gente é gafanhoto. Deus fala: então não pode, porque a terra não é dos gafanhotos, a terra é dos filhos de Abraão. Precisa de ousadia. Mas ousadia é para filhos. Então eu preciso matar uma geração, nascer novos filhos e circuncidar esses filhos, para eles virem com cabeça de filho. Mas Deus já percebeu que não conseguia gerar mente de filhos em pessoas vivas, em pessoas que saíram do Egito. Tinha que matar. Por isso que sem morrer eu não consigo ver o reino. Chegará o dia, já chegou, em que os mortos ouvirão a Deus. Eu preciso matar. 40 anos, morre todo mundo e os meninos crescem. Eles crescem já debaixo disso. Josué circuncida, sangra esses meninos, toca na vida deles, pede para eles abrirem intimidade para você,
Você vai tocar na intimidade deles, vai doer, vai fazer sangrar, mas depois disso eles têm a certidão de nascimento na mão. Eles têm a marca, nós somos filhos de Abraão. E Deus fala, agora pode entrar. Mas quem faz isso é Josué, não Moisés. Moisés não circuncidava nem os dele. Josué não, Josué leva esses meninos, eles entram. Por quê? Porque o que Deus queria eram pais. Reino de Deus não é igreja para adorar a Deus na terra. A adoração perfeita é no céu. Por que Jesus não veio e não levou a gente já de uma vez? Porque Ele veio implementar um reino. O que era um reino? A manifestação do céu na terra. Isso só pode ser feito por filhos. O problema é que é fácil ouvir a tal da paternidade. Falar, eu sou filho, então eu vou sair fluindo. Vai nada. Porque os filhos de Deus são governados pelo Espírito. Romanos 6 ou 8. Essa é a identidade dos filhos. Governo do Espírito e não da alma. Os filhos de Deus são nascidos pela água e pelo sangue. É lavado e se coloca debaixo da morte de Cristo. Não existe filho sem novo nascimento. O batismo sinaliza o novo nascimento, não determina. Porque se fosse assim, você enfiava a cabeça de alguém debaixo da água, ele sai dali nova criatura. A Bíblia não diz os que são batizados, nova criatura é. Os que são nascidos em Cristo são nova criatura. Mas para nascer de novo eu tenho que morrer. Quem quer morrer? E principalmente quem quer morrer em função de filhos, para de repente nem ver o propósito se cumprir. Cara, você pode falar o quanto você quiser, que você vive para reino, é conversa. Fala sério. Vive mesmo. Sonda seu coração. Se lá no fundo a terra prometida não está na sua frente, porque um dia foi prometida, então eu me movo em função dela. E quando parece que o caminho está indo para o outro lado, eu começo a brigar. Não, mas a terra está lá. Deus falou, mas você não está se movendo em função dos filhos? Por que você está de olho na terra? E você pode construir coisas? Lógico que pode, sua mão constrói, Nimrod construiu. Mas para isso tem que escravizar os outros. Nimrod escravizava, sabe por quê? Ele não tinha descendência. Nimrod era neto de Cão. Ele não tinha nem sobrenome. Ele não era da casa de Noé. Porque Noé amaldiçoou e falou, vocês vão ser servos dos servos, vocês vão ser escravos. E quando Noé amaldiçoou, ele começa a construir algo para si. Vou construir uma cidade. Vou fazer um nome. Uma igreja. Porque eu não tenho mais um propósito liberado pelo meu pai, então eu vou construir o meu. Isso é a igreja. Abraão não entendia o poder que ele tinha na semente dele. Deus não deu para Abraão uma capacidade, um filho. Deus deu a capacidade de gerar filhos. Foi isso que Deus deu para Abraão. Por isso quando a Bíblia diz que a palavra que sai da sua boca, ela pode matar e pode dar vida. Ele não está dizendo que ele está te dando uma palavra, ele está te dando a capacidade de falar. É isso que ele está dando. Ele disse assim para Abraão, sua semente, onde você colocar, vai gerar nação. É isso. Sabe o que Abraão faz? Quando Sara morre, eu quero me divertir um pouco, eu estou novão ainda. Ele casa com Quetura e gera mais 5 nações. Todas se tornam inimigas de Israel. Nações poderosas. Todas, porque ele não entendia. E ele usava aquilo que era poder precioso na mão dele para gerar o que gerava prazer para ele. E lançava aquilo de forma irresponsável. E se tornava inimigas dele. Todos os filhos de Quetura. E quando ele vai despedir os filhos, a Bíblia fala que quando eles começaram a crescer, e ele percebeu que eles podiam começar a competir com Isaac, ele faz o que ele fez com Ismael. Ele despede os filhos e dá presentes aos filhos. Para Isaac ele dá toda a herança. Sabe o que acontece com esses filhos que são despedidos? Eles crescem sem referência do pai. Uma criança é assim, até os 12 anos, 12, 13, não sei, ela anda muito perto da mãe. Ela se alimenta da mãe, ela fica na cozinha perto da mãe, independente de ser menino ou menina.
E conforme ele começa a crescer mais um pouco, mas pegue o homem como referência, que é o modelo que Deus coloca. Quando ele começa a crescer um pouquinho, ele começa a sair de perto da mãe e andar perto do pai. Ele volta ainda para o colo da mãe de vez em quando, mas ele começa a andar cada vez mais perto do pai. Aprender o trabalho do pai, ver o jeito do pai, quer usar as roupas do pai. E é uma transição até que ele se torna o modelo do pai, cópia do pai. Com os filhos de Quetura, no tempo em que era para isso acontecer, sabe o que ele faz? Ele despede para viver perto da mãe. E eles todos crescem com cara da mãe. Não sabem. Mas se é filho de Abraão, sou. Mas não tem nada do pai, tem só da mãe. Você conhece isso? Cara de mãe e não do pai? Qual igreja que você visitar hoje e perguntar assim, vocês são filhos de Deus? Vai dizer para você, não são, todas são. Mas então por que uma tem uma cara e a outra tem outra? Mas se você for em uma e for na outra da mesma denominação, elas são iguais, não são? Usam as mesmas roupas, uma mais doida, outra mais conservadora, uma dança, a outra fica sentado. Na mesma denominação elas são parecidas, todas muito parecidas. Você vai em uma, vai na outra, tudo igual. E não adianta você ficar olhando para aquela lá, achando que é só aquela, não, olha para a sua. Elas são parecidas. Mas quando você pega uma e compara com a outra denominação, elas são totalmente diferentes. Por quê? Cara da mãe e não do pai. Foi criada debaixo da doutrina de mãe e não do pai. Porque os filhos do pai se parecem em qualquer lugar. É lógico que depois que você estabelece sua casa, assim como quando você casa, você leva coisas da sua casa, a sua esposa leva um pouco das coisas dela, e vocês criam algo que lembra um pouco e traz princípios da casa onde vocês vieram, mas é algo novo, mas que traz algumas coisas de lá. Esse não é o problema. O problema é que eu crio baseado na doutrina da mãe e chamando pelo nome do pai. Só que com isso eu vivo de presentes e não de herança. É por isso que a igreja clama atrás de Jesus por presentes. E quando a coisa aperta, eu começo a pedir para Deus, me dá o carro, me dá o emprego. E a igreja tem que ficar fazendo campanhas. É Quetura batendo na porta de Abraão, fazendo campanha. Meus filhos estão com fome, dá comida para os filhos, porque eles não têm herança. A herança é de Isaac. Porque no tempo certo, Isaac foi entregue para andar com Abraão. E se ele quiser matar, vai matar. Mas vai ter a cara do pai e não da mãe. E não adianta você tentar entender isso na sua carne, na sua mente. Porque se é manco, você vai puxar de novo para justificar o que está acontecendo. Você entendeu o que eu falei lá no começo? Se você acha que enxerga, então você está condenado. Ou justificado, mas a partir daí a responsabilidade é sua. Mas enquanto eu me coloco como cego, sabe qual a vantagem do cego? Ele não vê, ele só ouve. E se alguém estiver levando ele para um caminho arriscado, ele vai. Ele não vê. Você já pensou o cego, a hora que ele para no semáforo, se você quiser atropelar ele, matar o cego, você mata. Ele vai seguir. Você leva ele, solta a mãozinha dele para ele ir na frente, o ônibus pega ele. Porque ele anda pelo que ouve. Por isso Jesus fala para os fariseus, se vocês já enxergam, então vocês estão condenados. Ou estão justificados, mas a responsabilidade é de vocês. Agora esse aqui não. Esse é cego. Esse eu vou na direção dele. Enquanto que aquele paralítico, que a mãe gerou paralítico no ventre, a Bíblia diz que Pedro estava passando e Pedro vê ele pedindo esmola. Ele pede esmola. O cego não. Em João 9, Jesus foi em direção ao cego. Jesus não tem problema com cegos. Jesus tem problema com paralítico e quer continuar paralítico, pedindo ouro e prata o tempo todo. Me dê ouro e prata, dê ouro e prata. Ele fala, isso eu não tenho. Você quer o que eu tenho? Então levanta. Não é, deixa eu te arrastar. Levanta daí se você quer o que eu tenho. Porque quem te gerou coxo desse jeito foi a sua mãe. Sai daí. E depois que você sair, os joelhos e os artelhos se firmam. E aí ele consegue entrar para o templo e prestar adoração como todos os outros. Mas é uma escolha, filha. Eu tenho olhado para Deus cada vez mais como, desculpa a heresia, homem, no sentido de que Ele vem cada vez mais perto e fala a nossa língua. E Ele é tão humano no sentido de lidar com as nossas coisas. E a gente está esperando o sobrenatural, está esperando e não é nada disso, é assim, é conversando.
porque Ele fala. Ele fala comigo quando eu estou tocando bateria, não quando eu estou fazendo vigília aqui toda sexta-feira orando. Ele fala também, mas é ali. Eu estava mexendo na marcenaria essa semana. Falei pro Daniel, eu acho, falei, nossa, velho, Deus fala comigo aqui na hora que eu estou cortando madeira de um jeito que eu vou ficar aqui na hora do culto. Porque Ele fica conversando e contando coisas. Não é no xará, eu que te digo. Não é aqui. Mas tudo aquilo é bom, é maravilhoso. O problema é quando aquilo começa a ser só uma máscara para o que não acontece. E sabe por que a máscara? Porque eu fui tão machucado pela religião, fui tão rejeitado, que eu crio uma cara, uma casca, uma máscara para me justificar. O homossexual tem esse problema. Muitas vezes você olha e vê que alguns deles mais duros, mais agressivos, mas é por causa da rejeição. Foram tão feridos e machucados que a forma que consegue de se defender é criar uma crosta dura, agressiva às vezes. Mas é proteção, é defesa. Dentro da igreja está cheio disso. E o pai não pode tocar porque está seco. E Deus está louco para mandar água em cima. Mas quem quer receber água? Quem quer ter que começar de novo? Tudo de novo. Para tudo, encher de água, virar barro outra vez. E aí quando ele começa a fazer, você fala, não, mas eu acho que por aqui, ele fala, por acaso pode o vaso dizer ao oleiro, faz desse jeito ou faz do outro? Fica quieto. E enquanto você acordar de manhã e estiver vivo, ainda que você tome caminhos errados centenas de vezes, quer dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de que você não foi consumido. Então existe misericórdia, mas propósito você não cumpre. Sua vida é cíclica. Acontece uma coisa, um problema, eu começo a me reerguer, tomo ânimo, caio de novo no mesmo lugar. O que a gente falou ontem? É o manco no deserto. Ele anda em círculos. Por isso que aquele povo rodeou a terra. Porque qualquer um sem referências, deserto é lugar sem referência, vai andar em círculo sempre. Então quando Deus olha e vê aquilo lá, fala, não vai ter jeito, eu vou ter que mandar referência para eles, eu vou ter que encarnar. Se fosse só para te salvar, Jesus viria, completaria 30 anos, iria para a cruz, acabou, a salvação está completa. Mas para ser modelo, ele tem que viver. Então ele leva 3 dias para cumprir todo o propósito celestial. Você entende que tudo que foi reservado desde Eva, todo o plano de Deus para estabelecer a salvação do mundo aconteceu em 3 dias. O evento mais maravilhoso que a terra já viu aconteceu em 3 dias. Foi isso, não foi? Mas para discipular um homem ele leva 3 anos. Você entende? Gasta mais tempo para ensinar como viver, andando do lado deles e dando conselho, do que para fazer o sacrifício da humanidade e salvar todo mundo do inferno. Ele gasta mais tempo para tratar a sua cabeça, cabeção, do que para lidar com o diabo. Com o diabo ele resolve em 3 dias, mas com você, precisa de 3 anos. Andando do lado de Pedro, e ainda assim ele vai e fala, isso ainda não está pronto. Você vai se converter, aí você ajuda seus irmãos. Com o diabo é fácil. Com você é mais difícil. Quem dera fosse fácil lidar com você como é fácil com o diabo. Com o diabo eu dou ordem. Com você eu dou livre-arbítrio. Com o diabo eu falo, sai. Ele sai. Com você eu falo, filho, se ouvires a minha voz. É opcional. E você só se move quando Deus grita, sai. Aí você sai correndo, com medo. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles temeram a Deus e a Moisés. O temeram ali não é temer de respeito, não. A palavra no original é medo. Tiveram medo de Deus. Igual cachorro, você bate o pé e sai, mas volta na hora da comida. É difícil lidar com a gente. E mais difícil ainda é porque o ser humano é um bicho orgulhoso demais. Orgulho é a desgraça da humanidade, é orgulho. Até Satanás caiu nele. Por quê? Porque você vai falar assim, meu negócio é com Deus. Fala, e eu estou no Jesus. E vocês olham para ele e vê ele pobre. E estão chamando de endemoniado. Porque vocês estão esperando o cara com as vestes penduradas. O cara com a roupa bonita. E eu estou me manifestando nos pequenos. Vocês estão esperando o cara que fala bem. E eu estou chamando o analfabeto do Pedro. Uma vez eu estava na rua, Deus falou para mim, sabe por que Pedro era analfabeto?
Não, sabe por que eu escolhi Pedro? Para começar a igreja. Eu estava fazendo culto na rua e eu fiquei andando com aquilo na cabeça. E eu falei, por quê, né? E passou um tempo, ele falou, primeiro ele era analfabeto. Mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria se agarrar na lei para replicar aquilo dentro da igreja. E segundo, Pedro era o único ali que se movia pelo Espírito. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. E é o que eu preciso para o líder da minha igreja. Alguém que não se embase em leis e que se guie pelo meu Espírito. Esse é o modelo. Porque os que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito. Como são os nascidos do reino, Jesus? São como o vento. Vão para lá e para cá e ninguém sabe para onde vai. Porque é o Espírito, ruá, que sopra. Isso não tem a ver com bagunça, isso não tem a ver com ser mais contido ou ser mais solto, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com não necessitar mais alimentar a minha carne nas naturezas erradas, naquilo que foi gerado pela mãe. Não necessitar alimentar a carne, ainda que tenha vontade. Não vai comer, queridinha, vai morrer de fome. Mas eu estou com vontade. Não vai, você vai morrer, você vai secar. E depois que você morrer e ficar 3 dias sepultada, tempo de morte, 3 dias sepultada, 3 meses o caminho do Egito até a terra prometida, 3 anos de Pedro, 3, caminho de morte. Só depois desse tempo, paradinha aí, eu vou começar a te dar vida de novo. Você entende, carne? Entendi, então morra. Mas o que é essa palavra? É igual a João Batista. Morra, morra, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Mas do que? Eu sou sacerdote. Porque já agora a vez. Então agora sois culpados. Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus, querido. Espírito Santo, pela tua graça, Pai, pela tua misericórdia, Espírito, que o Senhor regue a semente, Espírito Santo. Toda palavra que como semente foi plantada seja regada, Espírito. Nós repreendemos agora todo espírito imundo, Pai. Toda tentativa de Satanás, Pai amado, todo orgulho seja quebrado, toda dificuldade de entendimento, toda trava na alma, Senhor, todo ouvido tapado, Senhor, seja quebrado e que teu Espírito flua como vento, Senhor. Que José de Arimateia, Senhor, possam ser levantados, Deus amado. Homens que já possuem muito, Pai. Homens que são ligados ao governo, Pai, mas que possam ouvir a tua voz e preparar o lugar, Deus amado, para que o Cristo seja colocado. Espírito Santo de Deus, que nós nos permitamos ser inundados de água, Pai amado. Não porque a gente quer dar água para os outros, mas porque a gente quer ser amolecido de novo. A gente quer virar barro de novo e ser colocado na tua mão, Pai, para tomar a tua cara, a tua forma, Pai. Que ao olharem para nós, Senhor, possam falar, você é a cara do seu Pai. Que não me reconheçam pela minha roupa, Senhor, pelo meu jeito de falar, como minha mãe, Deus. Mas que, Pai, pelo meu andar, Deus amado, pelas minhas palavras, Ele fala, tem algo diferente em você. Como faziam com Eliseu, Pai? Só de passar, tem algo na vida desse homem. Que isso possa ser nossa vida, Senhor. Quem estabeleceu casa para Eliseu não foi ele. Ele só passava, mantendo o testemunho diante daquela mulher. E de tanto manter aquele testemunho e passar, a casa foi estabelecida de forma natural. Ele não precisa construir. Ele não precisa buscar o lugar de cuidado da vida dele. Ele só passa e mantém o testemunho. Ele não constrói nada. E o Senhor proveu o que ele precisa: um quarto, um candeeiro, uma cama, uma mesa, o necessário, um lugar de descanso, a luz do Espírito, a mesa para comunhão, a cadeira, simplicidade. É só isso que é dado a ele, e é o necessário, e mesmo assim não é ele quem constrói, é entregue a ele, e uma mulher o sustenta, e uma igreja cuida dele,
Mas ele não constrói isso. Ele sustenta um testemunho diante daquela mulher, até que ela fala: vejo que esse homem é um homem de Deus, e eu vou cuidar das necessidades dele. Se você está tendo que cuidar das suas necessidades, é porque essa mulher não viu isso. Porque quem cuida é Deus. Entende isso, querido? Para mim foi difícil demais. Eu cresci numa igreja tradicional, depois fui para outro um pouco mais aberto e nunca entendi Deus. E quanto mais você cresceu em Deus, de estudo, você vai dizer: é difícil se admitir de repente. Eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi porque eu não fluo da forma que a Bíblia está escrita. Porque me colocaram um rótulo e disseram que eu sou, mas não acontece. Mas deixa eu ficar bem calado e falar com Deus, porque eu não posso abrir minha boca e estragar tudo que eu tenho. Eu não posso morrer. Eu vou morrer se eu fizer isso. Esse é o propósito, é morrer. Mas se eu fizer isso, eu vou morrer. Vai, é isso mesmo, então faz. Tem que morrer. Se não morrer, não pode ressuscitar. Se não morrer, não pode nascer na família de Cristo. Não tem a ver com batismo. Batismo sinaliza só. Tem a ver com vida a caminho de cruz. Você é filho? Até o dia em que Pedro teve a revelação: tu és o Cristo, o Filho, Jesus nunca tinha falado a respeito de eu vou para a cruz. Ele nunca tinha dito. Mas quando Pedro tem a revelação: tu és o Filho, ele fala: então deixa eu começar a contar para vocês agora. Eu vou para a cruz. Por isso que Pedro já vem em seguida e fala: não vai não, está amarrado. Porque a revelação de filho é seguida da revelação de morte. O problema é que quando você entende que você é filho, você começa a construir os seus planos e dizer: agora eu vou construir minha vida. É o contrário. Quando você se entende por filho, é hora de você começar a morrer. Mas a mãe vai dizer: de jeito nenhum. Agora que esse menino está começando a se entender filho de Abraão, ele não pode morrer. Sara não deixa. Mas Abraão entende. Agora que ele se entende por filho, está começando a se parecer comigo, agora ele tem que morrer. Quando Jesus é levantado como rei aos olhos do povo, quando é? No caminho da cruz. Ele é colocado em cima do jumento, as pessoas criam um caminho de rei para ele. Entendeu que é o filho? Sim. Está manifestando Deus agora? Sim. Então agora você vai para a cruz. A lógica é o contrária. Você entende para morrer e não para viver. A morte que gera a vida. Ou eu posso passar a vida inteira agindo na minha carne. Pessoas vão se converter, vão, não depende de mim nem de você, depende do Espírito. Pessoas andando do seu lado sem ser transformadas. Isso acontece com você? Você tem um problema. O cara é mentiroso e continua mentindo. Você tem um problema, você tem, porque você é um modelo. E se tem gente suja andando perto de você, a culpa é sua. A responsabilidade é sua, porque o modelo é você. Você não está brilhando, porque a luz afasta as trevas. Se tem treva perto, é porque você não está brilhando. Se tem coisa escondida, é porque você não está limpando a casa. Mas é difícil, né? Essa é a hora que acaba a mensagem, você fala: oh, Deus abençoe, e volta para o lugar da hipocrisia, como se tudo na vida tivesse maravilhoso. Jovem rico: eu tenho um problema, vai embora. E Jesus não vai atrás não. Ele ainda usa ele como modelo. É impossível entrar a gente desse jeito aí. E o que aconteceu com esse jovem? Não tenho a mínima ideia. Se arrependeu um dia, se morreu. Mas Jesus não vai atrás dele. Jesus continua o seu caminho. E aquele jovem continua a vida dele, fazendo tudo, cumprindo mandamentos, entregando dízimo, entregando oferta, abençoando o reino com o seu dinheiro, maravilhoso. Mas Jesus fala: não vai entrar no reino, não vai herdar o céu. E você pode escolher entre entregar toda a riqueza acumulada ou herdar o céu. Sabe aquelas vezes que você já pregou na sua vida dizendo assim: não, porque o importante é o céu, tá? Fala sério, você vive isso. O importante é o reino, tem que entregar o corpo para ser queimado. Mentira, você não quer nem morrer, quanto mais entregar para virar cinza. Dói na alma, te arrebenta. E sabe por que na maioria das vezes você não consegue ser pai? Você teve um? Qual foi seu modelo de pai natural? Qual foi o modelo de pastores que você viu?
E não adianta você falar assim: Deus me ensinou e eu mudei. Mentira. Você transpira o que foi colocado em você desde pequeno. Adão transpirava Deus. Ele escolheu ouvir Eva, mas tudo que saía dele era Deus, porque ele foi formado por Deus. Na sua natureza, o que sai de você foi o que homens moldaram em você. Seu pai natural, pais espirituais, eles enfiaram isso em você desde o berço. E se você não aceitar morrer e nascer de novo debaixo de uma nova casa, é só isso que você vai ter para dar. Você pode pregar o que você quiser, ler o que você quiser, mas não flui de dentro. Porque o homem bom tira do seu bom tesouro. O que é tesouro? O que foi acumulado, o que foi guardado. E o homem mau tira o que é mau. O que o jovem rico tinha que fazer então? Entrega toda essa herança. Abre mão desse tesouro para herdar coisas novas. Mas você quer? Ou é muito bonito o que você tem? É muito bom, é muito gostoso. E Jesus fala amém. E ele sai triste, mas sai. Você está disposto a dar toda a herança? Diante de todos se despir como Davi? Tirar o que ele lutou tanto para conseguir? Passou anos fugindo para vestir aquele manto real um dia. Mas ele arranca o manto. Na hora de tomar posse, ele arranca o manto. E fala: como servos eu vou me humilhar. Como servos, porque eu sou servo. Você quer? Será que quer? É difícil demais, cara. É muito difícil. Por isso que das 10 virgens, das 10 que teoricamente aguardavam, só metade foi. Dos 10 que estavam no campo, dos 10 que teoricamente estavam trabalhando, e não está falando do mundo não, está falando só da igreja, só metade foi. 2 dormindo na mesma cama, tendo comunhão, só um vai. Porque é muito difícil. Então quem poderá herdar o reino de Jesus? Porque é muito difícil. É difícil. É simples, mas é difícil. Andar com Deus é simples, mas é muito difícil. Sabe por que é simples? Porque você nunca vai ficar sem direção. Não quer dizer que a direção vai ser agradável. Para aquele jovem era simples. É simples. Larga a riqueza. Tem dúvida nessa ordem? Larga a riqueza? Não. Mas é difícil. Vai te doer. Vai te custar. Você quer? Ou você pode virar as costas, sair triste, dormir, tomar um banho e no outro dia você fala: vamos embora, Deus. Estou com o dinheiro na mão, estou com o recurso, vamos construir de novo. Esquece Jesus. Jesus foi para o outro lado, não vai te incomodar mais. E você constrói o que você quiser. Pedro, aquele povo todo, aquele bando de coitado, de louco que andava com Jesus, morreram. 3 anos. Mataram a própria vida 3 anos. Abriu mão de emprego, de família, abriu mão de tudo. 3 anos. 3. Para depois chacoalhar o inferno. Estabeleceu o que ninguém tinha estabelecido até ali. Porque o templo foi destruído. A igreja dos sacerdotes foi destruída, arrebentada. Mas a igreja estabelecida por eles está até hoje. O templo, aquele povo está até hoje chorando num pedaço de muro. E a igreja que aqueles homens construíram está até hoje. Tiago viu essa igreja? Não. Mas ele morreu para que você visse. Pai da igreja, os pais da igreja morreram para que você visse hoje. Esses são os homens. Quem está disposto a morrer pelos filhos? A entregar os seus sonhos pelos filhos, a entregar a sua carpintaria pelo filho, que você nem vai ver cumprir ministério. Você está disposto? Você quer? O querer não é eu não sei se eu consigo. O querer é eu quero. E na maioria das vezes a gente faz isso sem nem pensar muito. Eu quero, eu vou. Porque se você pensar, você não vai. Porque a sua mente vai te falar, vai ser impossível. Ao homem é impossível, mas a Deus isso é possível. A sua natureza é impossível de ser moldada por você, mas para Deus não é impossível. Sai do seu lugar. Não é necessariamente para frente não. Se ajoelha, se joga diante de Deus, se você entendeu isso, se você quer confessar isso diante dele. Se rasga diante dele
Desce dessa montanha que Ele te colocou, que tenta mostrar algo para alguém, que eu não posso descer porque é o que vão pensar de mim. Se souberem que eu pequei, acaba meu ministério, deixa eu ir só me confessar com Deus. Se souberem que eu estou arrebentado desse jeito, se eu disser para o membro da igreja que eu estava errado até agora, que eu tenho que começar tudo de novo, eles vão tudo embora. Eu não posso fazer isso. Jesus fala, você tem muita riqueza. É impossível. É impossível para você entrar. Tem que morrer, tem que nascer de novo. É engraçado que todas as vezes que eu prego, parece que eu preguei a mesma coisa. Às vezes o menino fala para mim, grava, vamos pôr na internet. Eu falo, não, é a mesma coisa de ontem. Porque a palavra de Deus é uma só. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Não tem outra palavra. Você quer uma nova. Porque essa é dura. Homem duro, Jesus era duro. Pensa no homem que batia. Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale, Pai amado, que o Senhor arrebente o coração, Pai. Não permita, Senhor, que ninguém fique escravo, Senhor, do véu que foi colocado, Pai. Que ninguém fique escravo da doutrina da mãe, Senhor. Que ninguém seja escravo do orgulho, Pai. Em nome do Senhor Jesus, arrebenta, Pai. Com as escamas dos olhos, Senhor. Homens, Pai, que o Senhor colocou fogo dentro, Pai. O Senhor colocou paixão pelo Evangelho, mas estão vendo o reino com lentes espirituais, como Paulo, que o impedem de fluir e de ver plenamente quem o Senhor é. Derrama essas escamas hoje, Espírito Santo. Eu não posso fazer isso. O Senhor pode. E só o Senhor pode. Arranca as escamas, Espírito Santo. Arranca o véu, rasga de cima e embaixo. É de cima e embaixo, não é de baixo para cima. Tira, Espírito Santo, e libera. Libera, Espírito Santo, aquilo que vem do alto. Toda necessidade de manifestação seja quebrada, Pai. Toda necessidade de manifestar algo, de ter que mostrar algo para as pessoas, caia por terra, Pai. Que nós aprendemos a dizer, não é chegada a minha hora. O Senhor é quem vai me colocar quando tiver que colocar e aonde Ele quiser. Não é chegada a minha hora. Eu só me movo com vento. Eu só me dirijo ao vento. Jesus passou uma vida com aquela pressão. Você é o filho, você é o filho, você é o filho. Na primeira oportunidade de milagre que aparece diante dele, a mãe valida o comportamento. A mãe fala para ele, faz. A mãe diz, cria mais uma igreja, eu te dou o recurso. E ele fala, não é chegada a minha hora. Quem me dirige não é a minha mãe, é meu pai. Dá o recurso, cria mais alguma coisa, vamos construir. Não é chegada a minha hora. Não é a mãe quem me guia, é o Espírito. Com 6 meses de ministério, trabalhando com morador de rua, a igreja me procurou, me ofereceu um prédio no centro da cidade, um carro, tudo para começar. E eu disse, não é chegada a minha hora. O pai não me pediu isso. Isso é o sonho do meu coração, mas ele não pediu. Não é chegada a minha hora. Quando eu for levantado, atrairei os olhares sobre mim. Mas esse levantar é de morte. E essa morte gera vida. Espírito Santo de Deus, flui sobre nós, Espírito. Derrama aquilo que é da tua vontade, Pai. Que haja quebrantamento, Pai, dentro, real e sincero dentro de nós, Pai. Que nós nos movamos debaixo do teu Espírito e não da nossa vontade, Pai. Quebra no Senhor e faz de novo. Que tudo aquilo que o Senhor tem colocado na mão dessa casa, Pai, dessa igreja, tudo que tem sido construído, Pai, aqui e fora daqui, Deus amado, seja no seu tempo, Senhor.
correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés. Oh, um lugar aos teus pés. Prepara os meus pés, eu quero correr em direção ao alvo. Prepara o meu coração, eu quero sentir as coisas lá do alto. Prepara os meus pés, eu quero correr em direção ao alvo. Prepara o meu coração, eu quero sentir as coisas lá do alto. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés. Tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade, Senhor. Tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade, Senhor. Tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade, Senhor. Eu só quero estar, eu só quero estar, eu só quero estar aonde está o meu Senhor. Eu só quero estar, eu só quero estar, eu só quero estar aonde está o meu Senhor. Eu só quero estar.
sentado aí no seu lugar, você pode continuar. Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua presença, Senhor. Que o Senhor regue, Pai, toda palavra que foi lançada. Que o Senhor traga direção, Pai. Que o Senhor traga paz em meio a toda tempestade que a sua palavra gera dentro de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que depois de chacoalhar, Pai amado, a haste de trigo, sobre ainda ali a semente que é necessária, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, a Deus. Amém, Senhor.